Nós estamos encerrando hoje uma série de mensagens. 8 semanas, 8 longas semanas e incríveis que vivemos aqui em nossa Igreja Amor e Cuidado. 2 meses. O tema que nos guiou nestes dias foi Eu Já Passei Por Isso. Não este que vos fala, não um pregador, mas a pessoa de Jesus é a nossa fonte de observação nesta série. Estamos aprendendo com os atos de Jesus. Estamos aprendendo com histórias de Jesus. Foram 8 semanas onde observamos alguns atos, algumas ações e reações dele diante de circunstâncias difíceis que todos nós enfrentamos. Jesus, mesmo sendo Deus, se esvaziou dos seus atributos divinos e andou nesta terra como homem. Passou por tudo que passamos, enfrentou tudo que enfrentamos, a fim de que na vitória dele nós tivéssemos vitória. Quando eu olho para o livro de Hebreus, no capítulo 4, inclusive, que é o texto base desta nossa série, o autor de Hebreus vai dizer o seguinte: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou aos céus, quem? Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação. Guarde esta informação: passou por todo tipo de tentação. Jesus passou por tudo, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. A premissa básica dessa série: Jesus não apenas entende a sua dor, Jesus passou por ela. Jesus venceu todas as dores humanas sem ser definido por elas. Esta é a afirmação central desta série. Não existe dor humana que Jesus não tenha experimentado. E hoje, para finalizarmos esta jornada de 8 semanas, nós vamos conversar sobre talvez uma das dores mais profundas que alguém pode carregar: a dor da rejeição. Você já foi rejeitado? Eu não estou perguntando se um dia você foi ou se um dia você será. Eu estou afirmando: certamente você já foi rejeitado, talvez só não percebeu. Em algum momento da tua jornada, alguém te rejeitou, porque é impossível agradar a todos. Alguém não gostou do que você falou, como você falou, do que você fez, da forma que agiu, da forma que se posicionou. E a rejeição, não importa a forma, o impacto dela é o mesmo. É um pai que nunca validou você. É um relacionamento que terminou e você gostava muito daquele relacionamento. É uma porta que se fechou injustamente. Você se dedicou tanto, mas tanto, e a porta se fechou. Uma amizade que não permaneceu. Você achou que seria amigo para sempre. Ainda naquele romantismo da adolescência, seremos amigos por toda a vida, por toda a jornada, parceiros. Mas não, a amizade se encerrou. E a rejeição, ela não é apenas um evento, ela é uma mensagem. É uma mensagem que tenta dizer para o teu interior: você não é suficiente, você não é digno, você não é desejado. E meus irmãos, do ponto de vista neurobiológico, a rejeição, ela ativa as mesmas áreas do cérebro que a dor física ativa. Então não é mimimi, não é drama, é dor real para quem foi rejeitado. E o ponto central: a rejeição, ela não quer só te ferir, ela quer te definir. Inclusive, esta é uma afirmação que vai nortear toda a nossa mensagem desta noite. Não é só sobre a dor, é sobre o que ela quer produzir em nós. Ela quer definir quem somos. É isso que a rejeição tenta fazer. A pergunta não é: você será rejeitado? Isso é inevitável. A pergunta para nós hoje é: o que você vai fazer? Ou quem você vai se tornar quando se sentir rejeitado? Marcos capítulo 3, versículos 20 a 21. Acompanhem comigo a leitura. Estará
projetado nos telões laterais. Olha que experiência incrível de Jesus. Então Jesus entrou numa casa e novamente reuniu-se ali com uma multidão, de modo que ele e os seus discípulos não conseguiam nem comer. Quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para trazê-lo à força, pois diziam: ele está fora de si. Antes de entendermos o texto, nós precisamos entender o que está acontecendo aqui. O Evangelho de Marcos é o mais direto e dinâmico dos evangelhos. Ele não perde tempo com detalhes, ele vai para a ação. Se você pegar Marcos capítulo 1, 2 e 3, você vai ver Jesus fazendo muita coisa. Jesus está curando, Jesus está ensinando, Jesus está expulsando demônios e atraindo cada vez mais as multidões. Isso não cai muito bem na cabeça dos fariseus, os líderes religiosos, que começam a se opor contra os ensinos de Jesus, e Jesus começa a ficar bem mal falado na vizinhança. Jesus, ele deixa de ser uma figura sem relevância e passa a ser alguém que começa a chamar a atenção publicamente. E toda vez que você começa a chamar a atenção publicamente, você vai atrair, obviamente, os fãs e os haters. Aqueles que gostam e aqueles que não gostam de você. E Jesus começa a ouvir muito ao seu respeito, a ponto da sua família ficar preocupada. Agora a gente precisa analisar tudo isso aqui dentro de um contexto cultural. Naquele tempo, a sociedade ela era estruturada em torno de honra e reputação familiar. O comportamento de um membro da família afetava toda a família. Então, quando alguém começava a agir fora do padrão, isso era visto como vergonha para toda a família. E é por isso que o texto diz que a mãe de Jesus e os irmãos de Jesus dizem: ele está fora de si. No original dos escritos do grego, a ideia aqui não é apenas de uma opinião, mas eles de fato acreditavam que Jesus estava desequilibrado, fora da razão. Do ponto de vista deles, o cenário era esse: Jesus cercado por multidões, não conseguindo nem horário para comer, se confrontando então com os líderes religiosos, rompendo os padrões sociais da época. E para a família de Jesus isso não parecia nada espiritual. Para a família de Jesus, na verdade, parecia perigoso e até vergonhoso, insano. E o texto diz que eles vão naquela casa não para conversar com Jesus, eles vão tentar trazê-lo à força para fora do propósito. Na mente deles, eles estavam até fazendo certo. Vamos protegê-lo, vamos evitar um escândalo maior, vamos trazê-lo de volta ao normal. Mas na prática, eles estavam interrompendo o propósito de Deus na vida de Jesus. E aqui um ponto explode em nossas mentes, porque a rejeição nem sempre vem de quem está longe. Na maioria das vezes, ela vem de quem deveria entender você, de quem deveria apoiar você. Mas talvez por não entenderem todo o contexto, não entenderem o propósito que você está inserido, machucam sem querer machucar, ferem sem querer ferir, rejeitam sem querer rejeitar. Na cabeça da mãe de Jesus e dos irmãos de Jesus, eles estavam fazendo certo, mas na verdade eles acabam agindo com rejeição, como se Jesus não estivesse fazendo nada certo, como se Jesus estivesse louco, quando Jesus só estava cumprindo a vontade de Deus. Jesus não foi rejeitado apenas pelos de fora, ele foi mal compreendido pelos de dentro. Se fosse só os fariseus falando mal dele, estava tudo bem. Até a mãe e os irmãos dele estavam chamando de louco. Ele está fora de si. E é por isso que Jesus pode dizer, em meio à rejeição: eu já passei por isso. Você já se sentiu mal compreendido? Aqueles que deviam te apoiar, aqueles que deviam acreditar em você, aqueles que deviam dobrar a posse e falar: não, eu estou com ele, são os primeiros a dizer: você está louco, você está fora de si, não acreditam nos teus sonhos, nos teus projetos. Jesus passou por isso. E como que Jesus venceu? Esta é a questão para nós nesta noite. Eu tenho 3 verdades para o teu coração. A primeira: você vai superar a rejeição quando não transformar mais a rejeição em identidade.
Anote isso, vai estar projetado aí nos telões. É interessante você anotar isso. Não transforme rejeição em identidade. O maior perigo da rejeição não é desistir, é redefinir quem você é a partir da rejeição. Porque parar pode ser por um tempo, quando você permite que aquela rejeição, na verdade, redefina quem você é, na tua essência. Nós não estamos falando do curto prazo, nós estamos falando agora do longo prazo. E isso vai te atrapalhar por muitos e por muitos anos. Existe um ciclo que é muito fácil de ser observado, é um processo progressivo no que diz respeito à rejeição. Primeiro você é rejeitado, e você já ouviu que neurobiologicamente a rejeição atinge no mesmo lugar onde a dor física atinge. E aí existe um sistema de defesa no nosso corpo que tende a agir com um instinto de preservação, um instinto de autodefesa. Então é sempre assim, alguém te rejeita, dói. Então você tenta se autodefender. Como que você vai se defender? Isolando. Isolamento. Você passa a não confiar mais em ninguém. Você passa a não conversar com mais ninguém. Você passa a não se abrir com mais ninguém. Você entra no seu mundinho, você entra no seu quartinho escuro. E aí você diz, bom, aqui eu estou seguro. Porque se lá fora as pessoas me machucam, o melhor que eu posso fazer é me isolar. Aí você não confia mais em outros relacionamentos, você não confia mais em amigos, você não confia mais na igreja, porque a igreja te machucou, porque o líder te feriu, porque o pastor te desrespeitou e te rejeitou. E aí você eu não quero mais, não serve mais para mim, eu já fui, meu tempo em célula já foi, meu tempo de servir nos ministérios, E aí você se isola. E esse isolamento, na verdade, vai te levar a um último ambiente, que é o de esterilidade emocional e espiritual. Por quê? Porque nós fomos criados por Deus para receber, celebrar e repartir. Receber, celebrar e repartir. Fomos criados para o relacionamento. Fomos criados para andar uns com os outros. E é assim que a vida de Deus flui em nós e através de nós. E qual que é a grande questão? Algumas pessoas buscam o isolamento por conta da dor da rejeição e criam muros ao seu redor, como se esses muros fossem apenas te proteger. E a grande verdade é que os muros não só impedem a dor de entrar, os muros impedem a vida de fluir. Os muros não impedem só a dor de entrar, eles impedem a vida de fluir. Por quê? Você vai percebendo que sem relacionamento, sem confiança, sem acreditar novamente nas pessoas, sem amar e se sentir amado, sem se sentir útil no reino e com um propósito, você para de acreditar na vida. A vida perde o sabor, a vida perde de fluir em você e através de você. É onde muitas pessoas, em meio ao isolamento, se encontram depressivas, angustiadas, perdem o sabor da vida. E quantas delas desistem até da vida? Quantas delas desistem do propósito? Quantas delas desistem da missão? Por quê? Se cercaram com um muro. Aqui ninguém me fere. Tudo bem, você pode não se ferir no início, mas você vai perceber ao longo do tempo que você foi criado para viver uma vida abundante. Jesus te criou, Ele disse, olha, eu vim para que vocês tenham vida e tenham uma vida em abundância. Jesus te criou para receber vida e compartilhar vida. E quando você se vê naquele muro de proteção, mesmo sem receber a dor, mesmo sem receber ataques, você está isolado dentro do teu mundinho. Você está isolado dentro da tua dor. Você não deixa que ninguém entre, que ninguém converse. Você não se abre com ninguém. Você não permite que a vida de Deus flua na tua direção e também flua de você para outras pessoas. E a hora que você se encontra então sem sentido, sem direção, você vai até tentar quebrar um pedacinho do muro para sair do isolamento.
Mas aquele tempo que você ficou trancafiado, aquele tempo que você ficou lá dentro do muro de proteção, na verdade, não curou nada, porque tempo não cura, como as pessoas insistem em dizer. O que cura é uma ação sobrenatural de Deus quando você permite ser tratado. E aí você acha que o tempo cura tudo, e a dor está lá. E aí você, quando tenta sair do muro, você se depara com a vida real, como ela é. Outras pessoas vão te ferir, outros relacionamentos vão te machucar, outras coisas não vão sair da forma como você gostaria que saíssem. E aí aquela dor se soma com a dor original que já estava dentro de você, e você volta para onde? Para o isolamento. E esse ciclo começa a ser constante até que você perca de fato o sabor da vida. Percebe como se isolar não resolve o problema? Percebe como só dar tempo ao tempo não resolve o problema? Percebe como fingir que não está machucado não resolve? Percebe como simplesmente deixar quieto aquela situação e tentar a vida novamente em outro ambiente, estação, sem resolver os teus problemas, as tuas dores, só está postergando, só está atrasando aquilo que um dia inevitavelmente vai acontecer? O que inevitavelmente vai acontecer? Você vai ter que se deparar com a tua dor, você vai ter que confrontá-la, e você vai ter que, do jeito certo, fazer o que a palavra de Deus te orienta para viver em vitória. E é por isso que você não pode permitir que a rejeição modele a sua identidade e tire do teu olhar quem você é em Deus. Veja como Jesus fez isso. Vamos usar Cristo como modelo. Após ser rejeitado, o que Jesus fez no capítulo 4? O que Jesus fez no capítulo 5? Será que ele ficou isolado? Será que ele não confiou mais nas pessoas? Será que ele ficou choramingando dentro da sua casa sem ação nenhuma? Não. Marcos capítulo 4 e Marcos capítulo 5 eu vejo um Jesus que continuou ensinando, um Jesus que continuou curando, um Jesus que continuou avançando, um Jesus que rejeitou aquele espírito de rejeição que tentava alterar a sua identidade e a sua direção. Jesus sabia quem ele era no Pai, e é por isso que ele continuou amando com mais intensidade. É por isso que ele foi intencional em melhorar ainda mais os seus relacionamentos. É por isso que ele olhou para onde ele devia olhar e ele continuou firme na missão, porque uma rejeição profissional não pode redefinir o seu valor. Não é porque você foi rejeitado no teu trabalho que você não vai acreditar mais na capacidade que Deus te dá de fazer o que você tem que fazer para cumprir o teu propósito na tua empresa e onde Ele te colocou. Não é porque você foi rejeitado em um relacionamento, na vida afetiva, que isso vai redefinir a tua dignidade e você vai se encontrar em um lugar onde você acha que nunca mais será feliz e não conseguirá compreender nem ser compreendido. Não é porque uma vez você foi rejeitado na sua família que isso vai redefinir quem você é. Gálatas 6:9 vai nos dizer: e não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Persistência não é teimosia, é fidelidade ao chamado apesar da dor. Há um chamado de Deus para você. Qual que é o meu chamado, pastor? Eu ouço muito isso. Jovens, adolescentes: pastor, qual que é o meu chamado? Qual que é o meu chamado? Qual que é o meu propósito? Teu chamado não tem a ver com o que você faz ou deixa de fazer no que diz respeito ao âmbito profissional, ao ministério que você serve aqui. Tudo isso aí é vocação. O teu primeiro chamado, o teu primeiro propósito é estar com Deus e andar com Deus. É conhecê-lo e fazê-lo conhecido. É perseverar na missão que Ele te deu, de ir pelo mundo todo e pregar o Evangelho a toda criatura. Como você vai fazer isso? Se sendo um médico, se sendo um psicólogo, se sendo um advogado, se sendo um pastor, se sendo um empresário. Eu não sei como que você vai cumprir a tua missão, mas a tua principal missão é conhecer a Deus, amá-lo de todo o teu coração e fazê-lo conhecido. E é nisso que você precisa se concentrar, porque quando você se concentra na tua missão, você lembra da identidade que você recebeu através da cruz de Cristo. Nós éramos pecadores, destinados
ao fim, destinados à morte. Mas Jesus Cristo morreu na cruz em nosso lugar, se fez pecador por mim e por você, para que nele nós tivéssemos vida. A vitória dele na cruz não foi apenas uma vitória sobre a morte, foi vitória sobre o pecado, vitória sobre as circunstâncias, vitória sobre as doenças físicas e emocionais. Então, não é me isolando ou me achando inferior que eu curo as minhas feridas de rejeição. O primeiro passo é entender minha identidade. Para entender minha identidade, eu preciso ter a minha fé bem firmada nele. Porque quando eu tenho a minha fé bem alicerçada naquilo que Cristo fez por mim, eu venço a rejeição não na força do meu intelecto, não em como eu sou bem resolvido ou não. Eu venço a rejeição através do Espírito Santo que vive dentro de mim e me fortalece e me faz enxergar como Jesus quer que eu me enxergue. Porque a Bíblia diz que você que entregou a sua vida a Ele, você passa a ter a mente de Cristo. Então você pode pensar o que Ele pensa ao teu respeito, entender o que Ele vê ao teu respeito, como Ele te chama, como Ele te compreende, como Ele te entende, como Ele te enxerga. E quando você tem bem gravado no teu coração quem você é nele, nada pode modelar a sua identidade. Como superar a rejeição? Segundo, pare de responder com reação e comece a responder com redenção. Pare de responder com reação e responda com redenção. A tendência natural da rejeição é gerar retaliação, cinismo, frieza emocional. Por quê? Pessoas feridas ferem. E se você não entende o primeiro ponto, que é a tua identidade, quem você é em Jesus, o que o novo nascimento em Jesus produziu em você, o teu primeiro movimento ao ser rejeitado é reagir da mesma forma. Você foi ferido, então você vai querer o quê? Ferir. Mas veja o que Jesus fazia. Observe o padrão de Cristo. 1 Pedro 2,23. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Pastor, difícil, hein? É difícil. Temos uma carne, temos desejos e emoções que estão gritando a todo momento, querendo reagir, querendo ir contra essa palavra. Por que Jesus não reagiu? Por que Jesus respondeu com entrega e confiança? A própria palavra diz, enquanto esteve aqui na terra, ele era cheio do Espírito Santo. Porque um cristão, ele não reage de acordo com as suas emoções. Não são as suas emoções que o dominam, é o Espírito Santo que vive em nós, que nos direciona a cada passo e a cada etapa. É por isso que a melhor oração que você pode fazer hoje é: Senhor, sonda meu coração. Me conhece. Vê se tem em mim algum caminho mal que te ofende. Me ajuda a não reagir e pagar o mal com o mal, e pagar na mesma moeda. Me ajuda a ser como Jesus. É tão difícil isso na era das redes sociais, gente. É ou não é? Você posta alguma coisa, aí é a chuva de cancelamentos na rede social. Isso tem se tornado cada vez mais difícil, principalmente para as gerações mais novas, que querem sempre provar o seu ponto, querem sempre debater. E deixa eu te dizer, neste momento, muitas das coisas que passamos, o melhor que podemos fazer é ficar em silêncio. Existe uma máxima que você precisa carregar contigo, que o justo não se justifica. Mas você precisa ter uma confiança que você está no propósito. Jesus, eu não vejo Ele chamando a mãe dele, chamando os irmãos e querendo brigar, provar por A mais B que ele estava certo. Não. Ele olha para as outras pessoas que estavam sentadas e diz: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Jesus diz: olha, meu propósito está aqui, eu vou continuar fazendo. Se tem gente contrária ao propósito, deixe que eles fiquem lá. Eu estou concentrado na missão. Mas por que Jesus faz isso? Porque ele sabia que o que estava fazendo era certo. A oração que eu acabei de te ensinar, ela tem que fazer parte da tua vida. Sonda o meu coração e vê se há algum caminho mal. Porque às vezes aquilo que você está chamando de rejeição ou retaliação, são pessoas que estão tentando te alertar que você está fora do propósito.
Isso é fundamental, porque se você não entende isso, você pega tudo que eu estou pregando e leva para um lado meio obscuro. Do tipo, olha, ninguém pode me orientar, ninguém pode tentar ir contra mim, a minha vontade, a minha verdade é sempre absoluta. Peraí, vai para a palavra de Deus, vai se ajoelhar na presença de Deus, vai buscar o Espírito de Deus. Se aquilo que você está postando, se aquilo que você está fazendo, se o caminho, a direção que você está perseverando, foi Deus que te mandou fazer, show, continue no propósito, independente do que estão falando. E outra, não entre em discussões tolas. Você vai perceber que aqueles que estão tentando se opor, inventar calúnias, debater contra o teu ponto, na verdade, quando você ficar em silêncio e continuar firme no propósito, aí que eles vão ficar mais nervosos, porque não estão tendo ibope. Jesus não ficava parando e dando ibope para os fariseus. Jesus não ficava tentando provar para os fariseus que ele estava certo ou que ele estava errado. Jesus permanecia firme no seu propósito, firme na sua missão. Muitas vezes esses que estão te criticando, esses que estão te rejeitando, esses que estão tentando te ferir, estão lá embaixo e só estão tentando fazer o que estão fazendo porque querem te puxar para o mesmo nível deles. Não estão conseguindo acessar o nível que você já acessou em Deus. Não estão conseguindo produzir os mesmos resultados que você já está conseguindo produzir, porque está firme no propósito. Então eles querem que você desça ao nível deles para ficar brigando. Não desça ao nível, permaneça em silêncio e continue focado no que Deus te chamou para fazer. Mas tenha esse discernimento. Se é rejeição ou se é disciplina. Se é rejeição ou se é uma chamada de atenção. Porque se alguém está chamando a tua atenção para o teu bem, te disciplinando porque você está no caminho errado, não é que estão te rejeitando, estão te chamando para a realidade. Pastor, como que eu faço para discernir? Senhor, som do meu coração. O Senhor me conhece. Vê se há em mim algum caminho que te ofende e me guia pelo caminho eterno. Porque o amor nesse contexto que eu vejo em Jesus não é guiado por emoção, mas é um governo da identidade. Jesus sabia tão bem da identidade dele, que estava firmado em Deus, e que o propósito dele era nobre, que o propósito dele era correto, que ele não se dá o luxo de ficar parando para ouvir ladainha. E isso não é rejeição da família biológica, é uma reconfiguração de pertencimento. Jesus transforma toda rejeição em convite. João capítulo 1, versículo 10 e 12. Veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não reconheceu. Veio para o seu próprio povo e eles o rejeitaram. E aí, o que Jesus ficou fazendo? Ficou tentando provar a tese dele? Ficou brigando por teologia e pelo seu ponto nas redes sociais? Não! Mas a todos que nele creram e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Enquanto tinha gente que não queria, ele foi atrás dos que queriam. Se seu povo não reconhecia, se os líderes o acusavam, se multidões o abandonavam, se discípulos o deixavam, Jesus continuava acolhendo pecadores, Jesus continuava chamando discípulos, Jesus continuava perdoando falhos e recebendo quem se aproximava. Porque a rejeição que você sofre não pode determinar quem você aceita ou como você se posiciona diante das pessoas. Responder com amor não significa se expor a abusos, nem ignorar limites. Significa não permitir que a rejeição determine o teu padrão de resposta. Não permita que as tuas emoções, que a dor da rejeição, determine qual que é o padrão da tua resposta. O padrão da tua resposta deve estar alicerçado na sua identidade, em quem você é, naquele que te chamou e te escolheu. Terceiro e último, como superar a rejeição? Reorganize o seu foco relacional. Porque o problema da rejeição não é só quem saiu da sua vida, é o que você vai fazer com isso. É o que você passa a viver agora emocionalmente, muitas vezes preso a quem saiu da tua vida. Jesus faz o oposto. Jesus, ele olha para os que estavam assentados ouvindo ao redor dele e diz: aqui estão a minha mãe, aqui estão meus irmãos, versículo 34 e 35.
quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha mãe e meus irmãos. Ele desloca o foco. Ele tira o foco dos que rejeitam para os que permanecem. Da multidão que estava ao redor e dos discípulos, porque estar perto não é estar comprometido, estar presente não é estar alinhado, e você precisa discernir quem está ao redor e quem de fato está contigo, e investir energia proporcional nisso. E digo mais, mesmo quando parecer que não há ninguém perto, veja o que Jesus disse em João capítulo 16, versículo 32. Muitas vezes você vai dizer, eu não tenho ninguém. Jesus também chegou um momento que ele não tinha ninguém. Aproximava-se a hora, e já chegou, quando vocês serão espalhados, cada um para sua casa. E foi isso que aconteceu com os discípulos. Vocês me deixarão sozinho, mas eu não estou sozinho, porque meu Pai está comigo. Olha que frase tão reveladora. Eu não estou sozinho, o Pai está comigo. Acho que essa frase podia acompanhar a tua história daqui para frente. Será que você pode declarar isso? Diga comigo, eu não estou sozinho. O Pai está comigo. Mais uma vez, diga bem forte, fala, eu não estou sozinho. O Pai está comigo. Essa foi a oração de Jesus. Leve essa oração contigo. Porque a presença de Deus não é uma compensação emocional. É um fundamento de essência, de segurança. Mateus 28, 20. Eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Hebreus 13, 5. Nunca o deixarei, jamais o abandonarei. E eu não podia terminar diferente. Eu preciso terminar falando sobre a rejeição e a cruz. Porque Jesus não apenas foi rejeitado, Ele assumiu a rejeição como parte do processo redentivo. Na cruz, Ele experimenta o ápice da redenção. Mas também na cruz, Ele encara o ápice da rejeição. Jesus foi rejeitado por Judas, aquele que o traiu. Jesus foi rejeitado pelos fariseus, os mestres da lei. Jesus foi rejeitado por toda a liderança religiosa da época. Jesus foi rejeitado pelos seus discípulos que se espalharam e sumiram e inclusive negaram a Ele. Quando estava naquela cruz, Ele sofreu a rejeição que nenhum de nós sofreu. O próprio Pai o rejeitou. O próprio Pai o abandonou. No momento que Jesus está na cruz, o peso do meu pecado e do seu pecado estava sobre Ele. E Jesus disse, Pai, por que me abandonaste? Sabe por que Deus abandonou Jesus? Porque Deus Santo não pode coexistir com o pecado. Não pode coabitar, não pode estar junto com o pecado. E por isso Deus deixa Jesus. Pastor, por que que Deus deixou Jesus? Por que que o Pai abandonou e rejeitou Jesus? Simples. Para que eu e você nunca mais fôssemos abandonados ou rejeitados. Ele sofreu a rejeição para que eu e você não precisássemos sofrer. Porque ao ser rejeitado e abandonado pelo Pai, a morte e ressurreição dele nos deu vida e acesso ao Pai, e a esperança que nunca Ele nos deixaria, nunca jamais nos abandonaria. Ele se fez rejeitado para que eu e você nunca mais fôssemos. Ele foi rejeitado para produzir algo definitivo para nós, a nossa aceitação. Talvez você lutou a vida toda para se sentir aceito em algum lugar. Talvez todas as tuas ações até o presente momento foram para se sentir aceito. Para de fazer isso. Hoje você recebe uma aceitação plena que vem da parte de Jesus Cristo, aquele que morreu por mim e por você. João capítulo 1, versículo 10 e 12. Veio ao mundo que Ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o seu próprio povo e eles o rejeitaram. E aí? Você que estava falando, foi a célula que eu liderei e esse pessoal me abandonou. Foi a empresa que eu
Foram os funcionários, os colaboradores que eu contratei e cuidei com tanto carinho. Foi a menina que eu mais amei e mais dei atenção. Foi o garoto que eu mais me entreguei. Foi o filho que eu criei com tanto carinho desde criança. E ele virou as costas para mim, rejeitou a Jesus e a família. Não é assim que muitas vezes você se sente? Jesus criou o mundo. O Criador esteve entre nós. Consegue imaginar? Ele andando e vendo tudo que Ele criou, vendo todos que Ele criou, e sendo rejeitado por eles. Mesmo assim, o texto continua dizendo que Ele não se importou, porque a todos que nele creram e o aceitaram, Ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. A rejeição tentou escrever sua identidade, mas ela não tem autoridade para isso. Você não é descartado, você é escolhido. Você não é rejeitado, você é recebido. Você não é esquecido, você é chamado. O próprio Jesus disse que todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Hoje você precisa tomar uma decisão clara. Ou você continua reagindo à rejeição, ou você passa a responder à rejeição a partir da tua identidade em Cristo. A cruz já resolveu o teu problema de aceitação. Agora você precisa decidir viver a partir dela. A cruz já resolveu o problema da tua dor. Agora você precisa decidir viver a partir dela. Fique em pé no seu lugar. Eu quero orar por você. Eu não vou me delongar muito. Eu não vou te chamar nem aqui na frente, que as meninas já chegaram e nós já vamos para a entrada das meninas. Mas eu não posso terminar esse culto sem te dar a oportunidade de se derramar diante de Deus. Repito, você não precisa nem vir aqui à frente, no teu lugar. Feche seus olhos. Você que se sentiu até então rejeitado, você que tentou a vida toda lutar por validação, você que tem se importado demais com o que os outros dizem, você que foi ferido por pessoas próximas, põe a mão no teu coração aí. Eu quero que o Senhor te visite de uma maneira sobrenatural agora. Os intercessores vão estar passando no meio de vocês, no meio dos corredores, estendendo as mãos, orando por vocês. Adultos já aqui, pais, avós, sendo curados de coisas que foram passando na tua mente enquanto eu pregava. Enquanto eu pregava, você foi se lembrando de tanta coisa que você fez para gente querida, gente amada, que não surtiu efeito, e você então nutria esse espírito de orfandade, de rejeição, esse senso de injustiça, se sentindo injustiçado, se sentindo preso, se sentindo tão fraco diante das coisas que deveria fazer. Coloque a mão no seu coração agora. Eu quero orar por você. Jesus, obrigado porque no Senhor nós temos uma nova vida. Obrigado porque no Senhor nós temos uma nova identidade. Obrigado porque no Senhor nós temos a esperança eterna de uma glória eterna. Obrigado porque no Senhor nós temos a certeza de que jamais seremos abandonados, que podemos aqui nesta terra ser rejeitados, mas no céu sempre seremos aceitos, não pelo que fazemos ou deixamos de fazer, mas pela graça, por meio da fé que professamos no Senhor. Hoje que o Senhor venha com cura, que hoje que o Senhor venha com identidades restauradas. Declaramos, somos filhos do Senhor, e a rejeição não nos prende mais no nosso isolamento. Senhor, hoje decidimos firmar estacas firmes e fortificadas no Senhor, o autor e consumador da nossa fé, declarando que não há espaço para dor, não há espaço para rejeição, não há espaço para tentativa de validação a qualquer custo. Hoje entendemos quem somos em Ti, buscamos
nos relacionar com a família da fé e voltar a pulsar por aquilo que o teu coração pulsa. Permanecemos e permaneceremos no propósito até que o Senhor venha. Você que não entregou a sua vida a Jesus ainda, só existe um caminho para que você tenha identidade nele. Entregue a sua vida a Jesus. Romanos capítulo 10, versículo 9: se com a sua boca confessar e no teu coração crer que Cristo ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Ei, entregue a sua vida a Jesus hoje. Eu quero também fazer um convite a você que estava longe dos caminhos do Senhor, e eu tenho certeza que tem gente aqui. Você veio receber alguém, um familiar, e você estava distante do corpo, distante da igreja, porque talvez esta igreja te feriu, porque talvez alguma outra igreja, alguma outra comunidade de fé te feriu. Hoje nós como igreja te pedimos perdão porque um dia alguém te feriu, e não prometemos perfeição porque somos pessoas imperfeitas, mas dizemos a você que a mesma família que talvez um dia te feriu é a mesma família que quer te curar. Hoje nós estendemos os braços a você e dizemos: volte para casa, volte para o caminho do Senhor, volte para a família de Deus. Ei, você que já serviu em ministérios, você que já queimou por Jesus, você que já liderou célula, você que já viveu tantas coisas com Cristo, e você hoje usa do discurso: meu tempo já foi. Eu fui desvalorizado, eu fui ferido, eu fui machucado. Talvez algum líder, talvez algum pastor, talvez algum líder de ministério te feriu profundamente, e isso te fez ficar com o coração tão endurecido e com o pé atrás em relação a servir. Você até vem para o culto, você senta sempre no teu mesmo lugar, assiste a palavra, ouve o louvor e até se identifica, mas quando é chamado para um nível maior de pertencimento, o teu coração trava, o teu coração fecha, e você se sente tão para baixo. Você até queria, mas você não tem forças, porque foi muito ferido, muito rejeitado. É lugar de acolhimento agora aqui para você, e o Senhor quer que você restaure a tua identidade nele, e entenda que tudo que você fez foi para Ele, para o coração dele. É tempo de cura, é tempo de você voltar para casa e voltar a queimar por Ele. Se reconcilie com Jesus. Eu vou fazer uma breve oração e assim eu encerro. E se esta oração for uma expressão sincera do teu ser, eu queria que você repetisse ela em alta voz, tá bom? Igreja, será que você pode ajudar os nossos irmãos a fazer isso? Vamos lá, diga assim: Senhor Jesus, nesta noite eu supero a rejeição. Eu entendo que eu estava morto espiritualmente nos meus pecados, mas eu decido me entregar em tuas mãos. Eu reconheço Jesus Cristo como o meu Salvador, como o meu Senhor. Muda a minha história. Diga assim também: Senhor Jesus, e eu que andava distante, como aquela ovelha perdida, como aquele filho pródigo, eu volto para casa, eu volto para a família de Deus, eu volto para o propósito e não saio mais daqui, para a glória do Senhor. Glória a Jesus. Antes da gente encerrar o culto, eu não vou te chamar aqui na frente, eu não tenho tempo para isso. Eu não vou te chamar para falar, para dar testemunho, fica muito tranquilo. As meninas já vão entrar, elas já estão se posicionando, mas eu só queria te conhecer. Você que fez uma destas duas orações de entrega, ou você que está se reconciliando com Jesus. Você está voltando para Jesus hoje, ou você está se entregando a Ele. Pela primeira vez você fez uma oração dessa de entrega. Faz um sinalzinho com a sua mão, eu queria muito te conhecer. Aí onde você está, faz um sinal com a tua mão. Glória a Deus pela tua vida, meu amigo. Deus te abençoe, glória a Jesus aqui. Lá também estão te vendo, glória a Deus aqui. Fica com a mão erguida, fica com a mão levantada. Estou vendo você aqui também, Deus abençoe. Deus abençoe aqui, glória a Deus. Parabéns pela tua decisão, parabéns pela tua decisão, glória a Jesus. Deus abençoe, Deus abençoe. Quantas pessoas retornando a casa, quantas pessoas decidindo pertencer a esta família. Saiba que aqui você encontra uma família para pertencer. Vamos juntos, perseverando no propósito,
rumo ao melhor da nossa história. Igreja, aplauda Jesus mais uma vez por estas dezenas de pessoas que se entregaram a Jesus.